Bom dia, povo da Escola Bíblica Dominical. Muito bom falar com vocês e poder apresentar o tema da aula de hoje. Estaremos falando sobre como enfrentar a solidão e teremos como professor hoje o Machado, um professor já conhecido da nossa escola, e também a Mazinha, que tem acrescentado, tem muito abençoado a nossa vida com as suas colocações quanto profissional na área da psicologia. Deus abençoe e que você tenha uma excelente aula. Bom dia, meus amados. Vamos dar continuidade a essas lições tão ricas que está ajudando a igreja a entender muita coisa. E esse assunto de hoje é um assunto muito atual. Como enfrentar a solidão. Temos visto aí com esse problema da quarentena, muita gente desesperada, né? Eu conheço pessoas idosas que moram sozinhos e sem poder sair, estão realmente passando um momento muito difícil. Então nós convidamos você a nos acompanhar nesse momento. Teremos a ajuda da doutora Mazinha, que vai entrar com a parte psicológica desse assunto e creio que vai ser muito proveitoso para todos nós. Vamos dar a introdução aqui na leitura. Vou pedir o Metusael que faça a introdução da leitura, por favor. Uma conversa sobre a solidão facilmente pode começar com as seguintes frases. Eu não gosto de ficar sozinho. Alguém responde, eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Se analisarmos com cuidado, veremos que essas duas opiniões se referem a coisas diferentes. A primeira pessoa referiu-se à solidão e a segunda ao isolamento espontâneo. É muito importante distinguir um conceito do outro. Para esclarecer essa diferença, vamos observar a vida de Jesus. Nós temos na Bíblia muitos relatos, né, que nos levam à solidão e outros que a pessoa própria ela se isola. Então, na verdade, podemos dizer o seguinte, nem todo mundo que está sozinho está na solidão, mas todos que estão na solidão estão sozinhos, ainda que esteja no meio de uma multidão, mas ele pode estar ali sozinho, sofrendo com com as consequências da solidão. O que é solidão? Vou pedir a Fabiana que lê essa parte. Há duas situações na vida de Cristo encontradas no Evangelho, que podem ser relacionadas a isolar-se espontaneamente e solidão. Podemos dar como sinônimo abandono. Em Mateus 14, 23, Jesus escolheu ficar sozinho para orar. Note bem, ele não foi abandonado ou deixado só. Foi sua escolha isolar-se, com um propósito bem definido. Orar, após um dia inteiro de pregação, ele se retirou para falar com o Pai em repouso espiritual. Geralmente definimos essa atitude como isolamento espontâneo. No relato da crucificação, em Mateus 27, temos um momento em que o próprio Jesus tomou sobre si os nossos pecados e então se sentiu muito só, clamando a Deus em oração, exprimindo tal sofrimento. Naquele momento, Jesus experimentou solidão, isso é, isolamento forçado. É bom perceber a diferença entre isolamento espontâneo e isolamento forçado. Não foi ele quem deixou as pessoas para ficar sozinho, mas sim as circunstâncias em que vivia fizeram com que ele experimentasse a solidão. Mateus 27, 46. Então, amados, podemos perceber que nem sempre estar sozinho é solidão. Jesus escolheu estar sozinho várias vezes para orar, para estar buscando a Deus naqueles momentos dele como homem, mas outras vezes ele foi abandonado, foi na cruz, ali sim, estava em solidão. Há um texto aqui na lição que diz o seguinte, podemos concluir então que isolamento pode ser um tempo a sós, planejado e com objetivos específicos. Isso aí é um isolamento. A solidão é dolorosa, constatação de que não existe relacionamentos significativos na vida, independente de quantas pessoas estão ao seu redor. Então, hoje, no mundo atual, nós temos muita solidão, apesar do grande número de população, das cidades estarem tão lotadas, no entanto, há muita solidão. Nos bairros ricos, por exemplo, foi feita uma pesquisa em Copacabana, onde existe o maior número de pessoas por metro quadrado, e uma grande solidão, que são pessoas idosas, são pessoas que estão abandonadas, pessoas que vivem só. E para isso, então, nós vamos ter que pedir a ajuda da doutora Mazinha, para que ela possa nos explicar o que fazer para sair da solidão, para não viver esses momentos difíceis na vida. Doutora Mazinha, por favor. Muito bem dito, né, pelo Machado e pela revista aqui, que, na verdade, a gente não sente solidão
por estar só fisicamente. Isso pode até acontecer, as duas coisas juntas. Mas, na verdade, a solidão é um sentimento, uma sensação de que eu estou só no sentido de eu não ter a compreensão das pessoas. Então, eu me sinto, assim, não tem como a gente medir, você tem solidão, você não tem, ou dizer o quanto que a pessoa tem de solidão. Porque isso é uma sensação que a pessoa tem de se sentir incompreendido, de se sentir desconectado. E é muito interessante, né? Ele falou que é um tema atual, falou até da quarentena. Na verdade, se a gente pensar nos idosos, sim, né? Porque eles estão forçadamente ficando longe de seus netos. Isso é uma situação triste, muito difícil, né? Porque nós estamos vivendo o isolamento social. Não exatamente o isolamento social vai trazer o sentimento de solidão. Porque muitas vezes, como ele mesmo falou, você às vezes você é casado, você tem os filhos, você tem os amigos, mas você tem esse sentimento, essa sensação de estar só, de não ter um parceiro para compreender os seus sentimentos. E esses sentimentos, quando eles são externados, podem parecer uma fraqueza. Não exatamente uma fraqueza, isso é. Isso é só uma vulnerabilidade, uma coisa comum aos humanos. Se a gente for pensar, cada um de nós aqui já teve seus sentimentos de solidão, de sentir que você não está conectado, o outro não está conectado ao ponto de te compreender aquele sentimento estranho de desconexão. E é uma coisa atual, porque hoje nós estamos na era da informática, né? da internet, das conexões. Mas, assim, a gente não pode dizer também que é por causa dos relacionamentos tão superficiais, a gente tem aumentando mais essa coisa do sentimento de solidão. Mas é uma coisa que contribui, é uma das causas também, né? Existem outras milhares de coisas que poderiam dizer que desencadeia isso, mas essas conexões tão superficiais acabam fazendo mais pessoas se sentirem sós. Hoje em dia, principalmente entre os jovens, os adolescentes, eles relatam muito sobre esse sentimento de solidão, que não estão adequados aos seus relacionamentos. A solidão não é uma enfermidade, não é uma doença? Boa pergunta. Eu não posso dizer que ela é uma doença, mas ela é algo que vai desencadear algumas situações. Se ela não for percebida, se ela não for tratada, ela tende a desenvolver, essa pessoa pode desenvolver depressão, problemas cardíacos, pode ficar mais ansiosa. Então, muitas doenças vêm junto se essa pessoa não tiver o tratamento adequado, não der atenção para esse sintoma, né? Bem, então é bom que estejamos bem atentos para não deixar virar uma enfermidade, né? Esse caso. A próximo tópico aqui diz a Bíblia e a solidão. Pedi ao pastor Ricardo para ler e dar uma palavra sobre esse tópico. Por favor, pastor Ricardo. Além de Jesus, que nos ensina sobre solidão através de sua vida, existem outros personagens bíblicos que também passaram por momentos como esse e que servem de apoio e ensino para nós. Graças a Deus que chamou homens comuns para a sua obra, que eram sujeitos a essas mesmas questões e que às vezes enfrentavam lutas semelhantes e não modelos para a vida de cada um de nós. Vamos examinar mais alguns textos bíblicos muito importantes para o nosso estudo. Comecemos pelo relato da criação, quando Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, pois os animais não eram companhia equivalente. O fato de Deus perceber e suprir essa necessidade nos mostra a interdependência e a necessidade humana de se relacionar, que está lá em Gênesis 2:18. Grandes líderes do Antigo Testamento também passaram por momentos como esse. Podemos citar Moisés, quando matou o egípcio,
Elias na caverna, Jó quando sofria e mesmo cercado de amigos, não encontrou neles companhia, pois apenas estavam lá para condená-lo. Bom, esses dias eu estava fazendo um estudo sobre os 12 apóstolos. E uma das coisas assim que mais me chamou a atenção nesse estudo foi exatamente a característica dos homens que Deus chamou para trabalhar com ele. Que Jesus chamou, logicamente. Jesus escolheu homens no meio da multidão, homens simples, nenhum deles era conhecedor da palavra, ou pelo menos não eram profundos conhecedores da palavra, eram pescadores, eram homens da sociedade, na verdade, nenhum deles eram homens de muita referência dentro da sociedade, mas eram homens sérios, e homens com todas as características que nós todos temos. Aí quando nós começamos a perceber as reações daqueles homens, principalmente depois do aprisionamento de Cristo, nós vemos um bando de medrosos que correram, que se esconderam e que provavelmente sentiram profundamente essa questão da solidão. Porque você imagina, você faz todo um projeto, caminha com o mestre por 3 anos, passa pelo menos a metade desse tempo estudando com ele em tempo integral. Eles fizeram uma imersão na teologia, conhecendo tudo de Deus, e de repente, tudo que eles aprenderam cai por terra. Talvez seja isso o que algumas pessoas hoje estejam vivendo, porque o cara é dono de uma empresa, o cara tem uma loja, o cara tem um negócio, o cara tem um emprego, e ele não consegue sair para cuidar da sua vida. Esse sentimento, ele passa por dentro de cada um de nós. Eu glorifico muito a Deus porque a gente tem aonde usar o nosso tempo estudando, aprendendo, lendo, orando, ouvindo coisas boas, e a gente vai tocando a vida. Mas imagina pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem uma igreja, que não conhecem um relacionamento um pouco mais íntimo com pessoas. Como essas pessoas estão então encarando essa situação? Difícil. Então a Bíblia nos mostra algumas situações, né? Fala de Moisés, fala de Jó, pessoas que passaram por momentos difíceis, por momentos de luta e que experimentaram a solidão. Elias também foi um desses casos, quando ele se retirou na caverna e se sentindo um pobre coitado. Amém? Então, amados, nós vemos que realmente esses momentos estão causando essa solidão, né? E como o pastor Ricardo disse, para quem não tem esperança, nós temos esperança. Ainda que estamos passando na luta também, mas temos esperança, nós temos certeza do que será o amanhã. Mas quem não tem essa certeza está realmente em dificuldade e possivelmente de uma solidão caminhando para uma depressão. Mas agora vamos ver o que alimenta a solidão. Tem um texto aqui na revista interessante, diz o seguinte: solidão nem sempre é a causa do problema vivenciado, quase sempre é consequência, que é o que estamos vivendo agora. Por isso precisamos saber o que nos pode trazer solidão e então criar uma espécie de anticorpos emocionais. Então nós temos que descobrir de onde vem essa solidão, o que está causando essa solidão, para poder sair fora dela. Graças a Deus, nós evangélicos, nós temos essa possibilidade de sair fora da solidão. Como o pastor disse, nós temos Bíblia para ler, nós temos comunhão com Deus, nós temos relacionamento com os irmãos, então tudo isso nos leva a sair fora da solidão. Mas há pessoas que não têm condição, não conhecem, não têm essa possibilidade. Então vamos ver que causas são essas e o que podemos fazer para sair fora delas. A primeira é causas sociais. Vou pedir o Mário para ler e comentar sobre essa causa. Causas sociais podem ser identificadas em tempo de transições ou mudanças de paradigmas na comunidade da qual o indivíduo faz parte. A mais recente revolução que estamos experimentando diz respeito à área de comunicações. A internet e as demais tecnologias de ponta nos sintonizam com a globalização. Entretanto,
há outro lado da moeda. Os contatos virtuais podem fazer com que os indivíduos se isolem e até evitem contatos pessoais, gerando problemas psicossociais. Mas é uma realidade que não podemos negar ou evitar. Devemos sim controlar a influência dos avanços tecnológicos a fim de que eles nos sirvam e facilitem aspectos de nossa vida e não que nos tornem seus escravos. Bem, essa causa social é inevitável, né? Nós estamos vivendo num mundo globalizado, um mundo conectado, como a Mazinha comentou. Hoje não se faz nada sem você ter acesso à internet, hoje tudo é remoto. Com essa realidade que estamos vivendo, isso aumentou mais ainda. Hoje você não consegue fazer contato, seja ele profissional, seja ele pessoal, social, sem você acessar as redes sociais. É uma realidade. Hoje nós estamos vivendo numa onda, vamos dizer assim, né, como a onda tecnológica não tem como voltar. Isso é uma coisa que veio para ficar, tomou conta das nossas vidas, tomou conta, infelizmente, da sociedade. Só que tais benefícios traz hoje muitos benefícios, mas, contudo, né, nós temos aí problemas sérios no que diz respeito ao isolamento dessas pessoas que acabam usando as redes sociais, mas eles perdem a capacidade de se relacionar com as pessoas. Nesse caso, eu acho que, tecnicamente, a Mazinha poderia falar um pouco mais do que eu, né, porque é um aspecto técnico, né, desse envolvimento social e você não se deixar isolar-se dentro de si mesmo e provocar doenças que esse isolamento traz. Então, eu volto a palavra lá à Mazinha para que ela possa pincelar nesse sentido. Essa patologia, né? Ou ao nosso professor querido. Segundo a palavra do Mário, eu já tenho visto casos de pessoas que passam até 20 horas direto na internet. E aí a pergunta, eu complementando a pergunta do Mário para a doutora, é o seguinte: doutora, isso é uma doença? Tem como resolver esse problema? Ou é um problema que veio para ficar e não tem mais jeito? Fala para nós. A internet, a gente não pode falar mal dela, principalmente agora, né? Porque através dela a gente está podendo fazer todas as coisas, né, que a gente precisa de conexão, né? Então ela é boa também. Mas nesse caso, né, como o Machado falou, pessoas que se tornam tão viciadas, né, como se aquilo fizesse parte da vida dela, não pode mais viver sem aquilo, né? Então acaba que agora já é uma doença. E é preciso o tratamento psiquiátrico, quando está assim, nesse caso, né? Eles não se alimentam, principalmente os jovens, né? Os adolescentes. Então, eu já peguei também adolescentes assim, e é muito difícil, porque, na verdade, essas crianças também acabam que ficam sem a supervisão dos pais, que também estão envolvidos na sua vida secular e com o celular, né? Então, acaba que no primeiro momento era bom porque a criança estava ali, né, distraidinha com joguinhos e tal, mas só que eles ficaram abandonados, né, solitários ali naquela atividade e agora estão com dependência mesmo, né, da internet. Então vai precisar um psiquiatra e um psicólogo para tratar dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto, que o adulto tem mais dificuldade de assumir, né, que está tão dependente assim. Mas é interessante que você, quando passou para mim a primeira vez a palavra, você falou qual é o remédio, né? Então, assim, ao mesmo tempo que esse tempo pode favorecer esse sentimento de solidão, ele também pode nos dar o remédio. Porque, assim, qual seria o remédio para quem sente esse sentimento, né? De estar só, de ninguém me compreende? Era você procurar uma pessoa da sua confiança, você poder falar desses sentimentos ruins que você sente, né? Não todo mundo, mas algumas pessoas da sua confiança ou um psicólogo. Agora,
Agora, nesse momento, apesar de ter os psicólogos que estão atendendo online, a gente teve que fazer um cadastro e tal, e a gente atende online. Mas é um momento mais difícil, você já não tinha alguém de referência para você procurar, ou se está muito difícil para isso, você pode fazer uma coisa que é remédio. Se você não encontra alguém que possa te ouvir, de forma que só apenas te ouça sem te julgar, porque o que o solitário precisa é de um acolhimento. Eu acho legal aquela coisa de Jesus com a prostituta. Eles chegam para apedrejar aquela mulher e ele não a julga. E ele tinha a condição de fazê-lo, não é verdade? Mas ele assume ali também, né, a 100% homem que ele era, e ele só pergunta se alguém ali, que não tem nada, né, contra ele mesmo, então que atira a primeira pedra. Então, ele não julgou aquela mulher. E o seu olhar de acolhimento transformou a vida dela e ele perdoou os seus pecados e tal. E aí dá só uma deixa, né? Não volte a fazer as mesmas práticas, né? Então, o quanto que é necessário essa capacidade que alguém vai ter de te ouvir sem te julgar, só mesmo para dar um acolhimento. Se você não conseguir isso agora, você pode se tornar uma pessoa que ajuda. Você solitário, resolver se empenhar em ajudar alguém. Eu vi esses dias uma pessoa que estava muito aflita com essa situação. Eu sentia que essa pessoa estava com esse sentimento de que ninguém estava compreendendo ela, sabe? E aí, de repente, ela resolveu se doar e começou a ajudar pessoas. Olha, não demorou 2 dias. A pessoa, parece que entrou uma luz assim, e só dela sentir que há alguém que também não está nada bem e que ela pode fazer alguma coisa, ela pôde ouvir, calado, não fez nada, assim, não deu um conselho, nada, só teve uma atitude de ajudar aquela pessoa, de dizer, olha, você fome não vai passar. E isso, quanto que foi remédio para ela também. Então, se você tem esse sentimento de solidão, não tem ninguém com quem você possa contar para dizer sobre isso, procure nesse momento que a gente está assim, lotado de gente precisando de ajuda. Tente ajudar sem julgar, sem fazer nenhuma exigência que ela te diga outra coisa, faça um comportamento diferente, mas simplesmente se dê. E aí você vai ver que você vai melhorar muito. Então, amados, nós podemos ver que a internet vai ser uma bênção e que com certeza veio para ficar, mas também é um problema. Ela causa solidão. As pessoas que passam lá 20 horas na frente de um computador ou de um tablet, sei lá o que for, ele está solidário, está em solidão. E apesar de ele ter contato com milhares de pessoas naquele instante ali, ele está se sentindo só. Então vamos pegar esse conselho da doutora Mazin e vamos colocar em prática. O melhor é ajudar alguém. O melhor é se dispor para alguém. Tem muita gente precisando ser ouvida, muita gente precisando de alguma coisa, muito pouca. Não é de dinheiro não, só de você conversar, só de você se dispor a ajudar, com certeza você estará ajudando outra pessoa e a si mesmo. E vamos nos livrar um pouquinho dessas redes sociais que estão nos causando esses problemas. O próximo tópico diz o seguinte: causas no processo de desenvolvimento pessoal. Vou pedir a Magali para que ela possa ler e comentar sobre esses 3 tópicos aí. Causas no processo de desenvolvimento pessoal. Nessa área, o aprender a relacionar-se é fundamental. Deficiência na habilidade em relacionar-se pode causar solidão. 2 pontos merecem destaque aqui. Devemos estabelecer laços, isso significa aprender a ligar-se a outros seres humanos. De uma maneira geral, o modo como uma pessoa se relaciona com os circunstantes está diretamente relacionado à maneira como foram construídos seus relacionamentos familiares. Devemos evitar qualificar as pessoas pela aparência. Qualificar pela aparência tanto pode fazer com que nos afastemos dos outros,
como também afastá-los de nós. Busquemos conhecer as pessoas que nos cercam pelo seu real valor. Bom, eu acho que aqui, como está dizendo no início, né, relacionar-se é um aprendizado, né? Porque nós somos muito diferentes. O que te agrada, para mim, tem totalmente o efeito contrário, né? Então, o ser humano é muito diferente. Eu fui gerente de banco e 30 anos. E um dia eu liguei para um cliente para perguntar se eu podia pagar o cheque dele, porque o cheque estava sem fundo. E a gente só fazia isso para os bons clientes. E ele ficou tão ofendido comigo. Ele ficou tão ofendido, mas eu falei, na verdade, o senhor devia se sentir bem, porque eu só estou dizendo que eu posso pagar sem saldo pelo cliente bom que o senhor é. Mas ele ficou tão ofendido que ele até reclamou pro meu chefe na época. Então, uma coisa que deveria ser assim, nossa, vai pagar o meu cheque sem saldo, essa gerente confia em mim. E ele ficou muito ofendido, mas muito ofendido comigo. Então, assim, como as pessoas são diferentes, né? O que você gosta, o outro não gosta. Tem gente que ama quiabo, tem gente que odeia quiabo, e assim vai. As pessoas são muito diferentes. E aqui está dizendo da aparência. Eu até iria um pouquinho mais longe. Devemos evitar qualificar as pessoas pela aparência. Eu acho que a gente deve evitar qualificar também pelo temperamento, pelo jeito de ser. Às vezes a gente vê uma pessoa quieta, a gente já traça o perfil. É mal-humorado, é chato, é ranzinza. Então a gente estereotipa muitas pessoas, né? E quando a gente se relaciona com essas pessoas, quando a gente tem a oportunidade de estar com essas pessoas um período maior, a gente vê que é Machado, por exemplo, né? Machado é uma pessoa que transmite assim, ser uma pessoa super séria, né? É sério nos momentos que tem que ser, mas a gente conviveu junto, ele e Selma, passamos 15 dias juntos, uma companhia, né, Selminha? Super agradável, uma pessoa super agradável de estar, como tantos outros aqui. Então, quando a gente pode estar junto, igual agora foi um encontro, a gente trabalhou, ficamos lá no acampamento junto, aquelas mulheres juntas, pessoas que eu nunca tinha falado, pessoas que estão na mesma igreja que eu nunca tinha cumprimentado. Por falta de oportunidade, não sentar perto, eu conheci, fiz amizades maravilhosas. Então a gente estereotipa as pessoas pela aparência, pela posição social, pelo jeito de ser, né? Então acho que a gente tem que aprender a se relacionar. Porque se você não aprender a se relacionar, você vai chegar na sua velhice sozinho. Quantas pessoas idosas a gente vê que está sozinho? A gente sente dó, Mas o que aquela pessoa construiu durante a existência dela? Ela fez amigos? Ou foi uma pessoa que estava sempre, nunca ia em nada, nunca estava disposta, né? Então, acho que amizade você constrói, relacionamento você constrói, você aprende. E eu acho que a gente só ganha, né? A gente só ganha, porque ninguém vive sozinho. A gente não pode se fechar em nós mesmos, né? Você pode ser independente, você pode ter uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, mas ninguém vive sozinho. A gente depende uns dos outros. Então, se você não construir essas pontes, né? É tão bom quando você não está bem que você sabe que você pode ligar para alguém, você pega o seu telefone, você até pode, né? Pela graça de Deus, poxa, para quem que eu vou ligar? Estou precisando aqui de um conselho. Mas eu creio também que tem pessoas que estão até nos assistindo hoje que estão sozinhas, né? Que a gente possa dar o primeiro passo. Até na nossa família tem pessoas nossas que a gente conhece que está sozinha, que nunca vai nada, nunca vai nas festas, no Natal nunca pode participar, nunca. Se fecha, né? E é tão bom quando a gente se relaciona, né? Você vê que você não está sozinho. Agora na época da quarentena, a gente sabe que tem pessoas que a gente pode ligar, como a Mazinha falou, né? A gente pode ligar, a gente vai ouvir uma palavra. Então, eu creio que a solidão deve ser muito triste, mas eu creio também que é uma coisa que a gente pode transformar na nossa vida, criando relacionamentos e não dizendo, esse eu não vou me relacionar por causa disso, esse não vou por causa daquilo, porque todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito, mas cada um tem algo de bom a oferecer para o outro. Amém? Interessante, Maria, que você falou isso sobre a aparência. Eu tenho uma história interessante. Eu estava de serviço da delegacia e nós tínhamos um delegado que era negro. E ele era muito simples, e era um sábado, não tinha quase ninguém na delegacia, e ele desceu, foi lavar o carro dele lá, botou um short lá, uma camiseta, foi lavar o carro. E chegou um advogado da cidade aí meio metido, e não conhecia,
e perguntou ele, ei, negão, você trabalha aí? Eu trabalho, por quê? Sabe se o delegado está aí? Ah, tá lá no escritório dele, tá lá no gabinete dele. Posso falar com ele? Você pode chamar ele para mim? Ah, aguarde um minuto, eu vou chamar para o senhor. E o delegado subiu, trocou de roupa e desceu, e, pô, não, você quer falar comigo? E aquele advogado ficou todo envergonhado, né? Porque ele tratou aquela pessoa, só porque ele era negro, achando que era um qualquer. No entanto, era o delegado titular da 151 DP. Então, nós temos que ter muito cuidado com a aparência, realmente. A aparência engana, a aparência, ela nos maltrata, porque a gente, às vezes, trata mal a pessoa pela aparência, e o importante é olhar o interior da pessoa. Todos têm suas qualidades, todos têm a graça de Deus em suas vidas, não é mesmo? O próximo tópico nosso fala sobre as causas psicológicas. E eu vou pedir à nossa coordenadora que comente esse pedaço, essa parte, a Michele. Causas psicológicas são sentimentos, questões interiores que nos afetam, que nos afastam de amigos ou parentes, levando-nos à solidão. Várias são as razões pelas quais o indivíduo se afasta da convivência com os outros. Baixa autoestima, dificuldade de relacionar-se pessoalmente ou com grupos, pensamentos derrotistas, descontrole de emoções e ações, ser refratário à aproximação de outros, ter medo de algum tipo de sofrimento em decorrência de relacionamentos. Falando das causas psicológicas, assim, no sentido de trazer, não sendo profissional na área, não entendendo esse lado médico da situação, mas falando por mim mesma, até mesmo pelo que eu vejo com as pessoas. Essa questão psicológica, ela realmente influencia muito e traz também a gente à solidão, porque determinadas situações que a gente passa, a gente acaba se recuando, se isolando. Eu não tenho como não comentar. Foi a situação do meu filho, com a morte dele, eu não queria ver ninguém. Eu me isolei. Até mesmo o fato de ir ao mercado e o rapaz do caixa, dono do mercado, me cumprimentar e falar meus sentimentos, para mim era péssimo imaginar ele falar isso para mim. Porque o que está pensando, o que eu vou responder, eu não estou bem para responder. Então, assim, eu acabei me isolando e me fazendo uma pessoa solitária dentro da minha própria casa. Então, assim, tem a questão da internet, que a gente falou aqui, que muitas pessoas dentro de casa e muitas pessoas isoladas, mas também tem esse lado também de eu ser a causadora disso, mesmo sem a internet. Eu sendo a causadora por ter medo de estar com pessoas. Eu cheguei ao ponto de ter um certo pânico de encontrar com pessoas, seja pastor, seja amigos, quem fosse, eu tive pânico disso. Isso me fez muito mais mal do que bem. Até o pastor me visitou, foi lá em casa, a pedido do Fabiano, e falou, Michele, você está sem sair, o senhor deve lembrar disso. Você está sem sair, estou preocupado com isso, você não tem contato com as pessoas. E eu falei para ele, eu não quero, eu não tenho vontade de estar com a pessoa. A minha escolha foi a solidão, mas foi uma escolha muito ruim. Então eu falo para você que, ainda assim, que não seja num caso como eu passei, que foi a morte de um filho, ou qualquer outra coisa que você esteja passando, lute. Lute para que você não fique sozinho, porque a gente acaba repelindo pessoas. A pessoa quer tanto ajudar a gente, mas a gente está tão dentro da gente, a gente está tão introspectivo, em que a gente acaba repelindo, afastando a pessoa. Graças a Deus não foi o meu caso, meu marido não desistiu, mas existem casos que até o cônjuge acaba desistindo de insistir com a pessoa, de querer estar pronto. Pronto não, está perto. A doutora Mazia quer dar uma palavra sobre esse assunto da Michele. Pensando como foi ruim para você. Primeiro porque não sentia que as pessoas poderiam te compreender, né? Isso. Porque é uma dor tão intensa que as palavras não vinham e a sensação de que as pessoas não compreenderiam. E as pesquisas dizem que quando você nutre o sentimento de solidão, é tão nocivo para o seu corpo como se você estivesse fumando 15 cigarros por dia. Fumando 15 cigarros por dia, você imagina como que isso vai fazer mal para o seu corpo. Pois se você nutre um sentimento de solidão, vai ser tão danoso para o seu corpo da mesma forma que fumar 15 cigarros por dia.
E assim, foi algo assim tão estranho para mim, porque eu sempre gostei de gente, sempre gostei de estar com pessoas, estar com gente. Isso é o fator motivador da minha vida. Então, até lidar com isso também foi estranho. Nossa, por que eu estou assim agora? Por que eu não quero estar com ninguém? Então, assim, foi uma luta muito grande dentro de mim. E eu posso dizer para você, não que é claro que a ferramenta da psicologia, da psiquiatria, ela é uma baita ferramenta. Mas eu posso dizer que no meu caso, muito específico, foi a palavra de Deus. O meu tratamento, ele foi na palavra de Deus. Deus voltou os meus olhos para a palavra de uma forma assim como eu nunca tive na vida. Sempre amei a palavra de Deus, mas dessa vez ele voltou e ele me tratou, tem me tratado na palavra de Deus. Que você também possa buscar esse recurso e querer praticar, ter a palavra de Deus na tua vida, viver a palavra de Deus. Nesses casos, né, quando a pessoa, ela não quer, ela na verdade ela quer ficar um pouco na solidão. Mas a gente sabe que é nocivo, né? Que ela precisa de uma palavra, ela precisa de algo. O que fazer nesse caso? A gente insiste ou a gente deixa passar um tempo? Bom, no caso da Michele, teve o marido, né? Que estava ali com ela e talvez se sentindo incapaz de podê-la tirar desse lugar que ela se enfiou, né? E aí ele pediu ajuda que ele conhecia, que ele confiava e trouxe. E através disso talvez tenha ido abrindo uma porta bem entreaberta para ela ir saindo aos poucos, né? Sem falar da fé, né? Então é delicado, porque cada caso vai ser de uma forma, né? Mas é um fato, as pessoas que estão em volta devem tentar ajudar, né? Ou tentando ser alguém que vai escutar, que vai ser capaz de dar esse colo, de falar, então tá, eu tô aqui para te ouvir, eu não preciso dizer nada. Só o fato de você estar ali com disposição para ouvir, isso cura muito, a gente não faz ideia. Às vezes a gente pensa que é só o psicólogo, é só o médico, não. Se você tem uma pessoa que está disposto a estar com você mesmo sem saber o que fazer, apenas para dizer estou aqui, isso ajuda demais. Em cima dessa palavra aí, nós temos sabido que psicólogo é a profissão do futuro, porque daqui para frente as pessoas vão precisar mais e mais de serem ouvidas. Então, se você pretende arrumar uma profissão aí, vai ser psicólogo, vai ganhar muito dinheiro para a dona Mazina, tá vendo? Em cima do que o Ricardo falou, o pastor Ricardo falou, a Michele veio completar que o que foi suporte para ela no seu momento de angústia, de dificuldade, de solidão, foi a palavra de Deus. Então, nós temos essa facilidade, nós temos a quem recorrer, nós temos a palavra de Deus para nos alimentar, para nos motivar. Então, você que é crente, você que conhece Jesus como Salvador, tem essa facilidade. E você que não tem, fique sabendo que há essa possibilidade de ajuda na sua vida. Os nossos dois próximos tópicos aqui é causas circunstanciais e causas espirituais. Até aqui falamos de coisas internas, mas esse ponto fala de algo externo à pessoa. São situações que vivemos e que nos afastam das pessoas. Por exemplo, morar longe da família pela primeira vez, enfermidades que mudam a aparência e etc. Causas espirituais. O problema é óbvio, o pecado, porque nos isola de Deus e dos irmãos. O remédio é simples e bíblico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, está lá em 1 João 1,9. Me fez lembrar aqui nessas causas circunstanciais, onde ele traz um exemplo aqui de morar longe da família pela primeira vez. Um conhecido da igreja presbiteriana, ele então teve o seu período de 18, 19, 20 anos, então nós vivíamos naquele momento, na nossa cidade, muita gente falando de se mudar para os Estados Unidos, tentar a vida lá fora. E ele, uma pessoa que nasceu e foi criado dentro da igreja, a igreja naquela época com união de crianças e depois de adolescentes e depois de união de mocidade, e isso sempre foi muito intenso, com várias programações. Então ele bateu o pé
e ele foi morar nos Estados Unidos. E me recordo criava na gente aquela expectativa, poxa, nosso amigo foi embora, será como é que ele está lá? E todas as notícias elas foram mudando com muita rapidez. Olha, ele chegou, está bem. Olha, ele chegou, está trabalhando, mas está reclamando que não está gostando. E assim foi, e ele ficou lá muito pouco tempo, menos de 6 meses, ele veio embora. E chegou ao ponto de depois falar, olha, viver sozinho para mim não dá. Essa foi uma das situações que realmente chamou a atenção, porque a pessoa está num convívio normal, né? E de repente ele se pegou achando que era capaz de estar sozinho e isso não aconteceu. Então esse é o exemplo dessas causas circunstanciais. Às vezes essas situações causam esse isolamento, né? Se você chegar nesse segundo ponto aí, né, das causas espirituais, aqui eu falo por experiência própria, a questão espiritual do pecado, que nos isola de Deus e dos irmãos. Eu lembro que quando o Adão pecou lá no jardim, a primeira coisa que ele quis fazer foi se esconder de Deus. Interessante que ele quis se esconder de Deus justamente por saber quem Deus era, ou quem Deus é. É um Deus santo, é um Deus que se relacionava com ele sabia quem ele era também diante de Deus, e diante do pecado a reação natural que ele tem é de se esconder. E a gente passa por essas situações. Às vezes a gente, quando comete determinados pecados, a reação parece que é instintiva no homem, é de se afastar de Deus e dos irmãos. E o primeiro sentimento que vem é a vergonha. A gente tem um sentimento de vergonha muito grande. Porque a gente sabe, a gente tem a consciência de que a gente está cometendo uma ofensa contra Deus. Agora, a iniquidade, ou quando a pessoa ela passa a ter o pecado e ela passa a repetir aquilo e aquilo já não passa a doer, aí ela passa a virar uma pessoa sem vergonha, né? Ela passa a ser uma cristã sem vergonha, ou seja, ela já não sente mais vergonha de ofender a santidade de Deus. E quando a gente tem essa consciência de que se a gente confessar, Ele nos perdoa, a gente volta a ter novamente essa segurança, né, para poder chegar diante de Deus novamente. Então é muito bom a gente entender isso, que nós estamos sujeitos sim a nos afastar, a nos isolar por conta dos nossos próprios pecados. Só que a própria Bíblia diz, Ele é fiel e justo para que se a gente se arrepender e confessar, Ele está lá de braços abertos para nos receber e a gente já não tem mais vergonha de estar na presença dEle novamente. Era essa aí a colaboração. Parece que a Miriam quer fazer uma pergunta, quer falar alguma coisa? A Magali, perdão. Magali? Não. Não? Tá, então... Eu quero fazer. Na realidade não é uma pergunta, né? Eu queria só corroborar ali com a palavra também do Misael, né? Na realidade o Bentuzael. É interessante quando a gente fala da parte espiritual, porque me toca muito esse isolamento, né? Porque quando nós vemos no Éden, né, o texto fala que quando o homem saiu da presença de Deus, ele saiu acompanhado da esposa, ele tinha uns animais e tal, né? Só que ele deixou no Éden algo muito importante na vida dele, que foi Deus. Então esse isolamento do homem, mesmo que ele entenda que ele tem o seu trabalho, sua família, a sua vida, não lhe falta nada, ele tem dinheiro, ele tem saúde, ele tem condição social, ele está bem, mas falta nele a presença do Pai. Então um dia ele saiu achando que ele estava saindo com a sua esposa, que ele tinha companhia, não, ele tinha a ausência do Pai. Então ele estava isolado, apesar de ter tudo, ele estava isolado. E o homem vive esse isolamento até Cristo Jesus. E na vinda de Cristo Jesus, né, a gente até escutou pela
pela revista e lendo a palavra, que Jesus ficou isolado no Calvário. Não é? Ele ficou isolado no Calvário. E esse isolamento de Jesus no Calvário representa esse homem, eu e você, todos nós, que um dia lá no Éden, na figura de Adão, se isolou de Deus. Hoje Jesus se isola diante do Pai por causa dos nossos pecados. E nós podemos novamente voltar ao Éden, voltar ao encontro do Pai, porque esse isolamento do Pai é que traz todos os problemas da vida do ser humano. Todos, 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 todos. Se você não tem o retorno à casa do Pai, se o Pai não te traz de volta ao convívio dele, você continua só, mesmo tendo tudo. Então Jesus, quando morre lá na cruz e ele está só, na realidade ele figura cada um de nós, que um dia o deixamos só, achando que nós estávamos saindo com algum tipo de lucro nenhum. Nós saímos só. E hoje nós temos condição, você que nos ouve, de pegar essa palavra no seu coração, como nós pegamos um dia, eu também, que vivia só, mesmo achando que tinha tudo, vivia uma vida solitária, né? Eu entendi que na cruz de Jesus, estando só, ele representava a mim, ele representava a nós. E hoje, nós temos a presença de Deus em nós. E isso nos traz uma vida sem esse isolamento, sem estar só. Você nunca está só. Ele está sempre com você, né? Então, essa é a palavra que eu trago, só colaborando com a palavra do irmão trouxe também. Então, nós sabemos aí que quem está em Cristo não está só, né, Mário? Muito bom. Os efeitos da solidão. Eu ia pedir o Metuzel novamente para que ele lesse e explanasse esse tópico. Por favor, Israel. A solidão pode causar uma série de efeitos que são notados através de comportamentos incomuns de determinada pessoa. Por exemplo, o sofrimento causado pelo insucesso na busca por relacionamentos pessoais, intensificação na baixa autoestima, depressão em decorrência da tristeza e do isolamento involuntário, comportamentos extravagantes, inconvenientes ou exagerados, como o uso de drogas, violência. Esses são alguns dos efeitos que podem ser constatados na vida de pessoas que sofrem de solidão. Interessante isso aqui, quando a Mazinha dizia que é uma pessoa que ela se fecha, né, dentro de si, ali ela cultiva ali aquela solidão e tem o mesmo efeito de fumar 15 cigarros num dia, né? O que acontece? Eu, nos meus momentos de solidão, quando eu experimentei recentemente esses momentos, eu já tinha um subterfúgio que era a droga. Eu era uma pessoa que na minha adolescência eu já tinha experimentado lá o cigarro, né, outras drogas aí. E interessante que naquele momento ali, em que eu ficava sozinho, dava muita vontade de voltar a usar drogas. Porque é aquilo que de uma certa forma tira você daquela frequência natural, né? Você quer dar uma mascarada na situação, você sabe que você tem amigos igual na minha situação. Eu sabia que eu tinha amigos, eu sabia que eu tinha pai, que eu tinha mãe, mas eu não queria estar na presença dessas pessoas. Então, ali eu via muito esse desejo, esse sentimento de querer, né, usar drogas. Só que tem um negócio que eu vejo aqui interessante, né, os efeitos da solidão. Eu penso que a gente precisa estar sempre atento para estar sempre no controle dos nossos comportamentos, para que a gente não seja ali escravo da situação e como se estivesse agindo involuntariamente. Tudo que vinha na minha cabeça para fazer, eu sempre parava e dava uma pensada, falava, cara, vou fazer isso aqui mesmo? Vou agir dessa forma? O exemplo é até, na época eu lembro que quando eu cheguei lá no Retiro, depois da minha foto ter rodado pelas redes sociais,
A primeira pessoa que parou para conversar comigo foi o pastor Sérgio, acho que ele lembra disso, né? E ali eu tive ele teve uma conversa comigo assim, falando, pô, cara, nós estamos aqui para te ajudar. Era o primeiro dia do retiro, primeiro, segundo, mas eu não consegui encontrar forças naquele momento ali de estar junto com as pessoas. Eu sabia que as pessoas ali eram pessoas amigas, pessoas que eu poderia contar, mas naquele momento ali eu reconheci que eu não estava bem. Porque eu também não queria ser uma má influência. Então tem esse outro lado da história. Eu não quero ser visto como alguém que agora é uma má influência para esses jovens, ou seja, é um mau exemplo. Então, para não ser esse mau exemplo, para não ser visto como esse mau exemplo, isso às vezes é tudo dentro da cabeça da gente, né? Às vezes nem acontece isso. Às vezes as pessoas olham querendo te ajudar, mas na cabeça da gente, a gente se isola porque a gente pensa que o outro está olhando e está julgando, e está apontando o dedo. Na verdade não é, às vezes é coisa da nossa cabeça. Então, assim, foi um processo assim, eu reconheço que demorado, né? Mas eu não caí naquela tristeza profunda do isolamento involuntário. Né? Eu sabia exatamente aonde eu podia buscar ajuda novamente, que era aqui a igreja, que era a companhia dos irmãos, que era poder estar junto. Porque só de estar junto a gente se sente fortalecido. Só de poder vir numa oração, poder de participar de um culto, poder louvar a Deus, adorar a Deus. Agora nesse momento então a gente vê o quanto que a gente, só da gente entrar nesse ambiente aqui, onde tem um monte de gente reunida, louvando a Deus, a gente já se sente revigorado. Então, para você que está aí, às vezes você, por algum motivo, você tem se afastado, você não tem frequentado, você acha que as pessoas de alguma forma estão te julgando, você pode ter certeza de uma coisa. A partir do momento que você entra por essas portas, na hora que o louvor está tocando, na hora que tem alguém ministrando, você está sendo tocado. E nesse toque de Deus na sua vida, você pode estar sendo curado. E assim, eu experimentava sempre a seguinte sensação. Eu chegava com um sentimento de tristeza e saía do culto revigorado. E isso foi se repetindo, né? E é assim na nossa vida. A união entre os irmãos, isso fortalece a nossa alma e assim a gente consegue romper e vencer aí esse isolamento aí, né? Então, é isso aí. Muito bom, então tudo gira em volta da igreja, em volta do evangelho. E o próximo tópico diz o seguinte, a reação da igreja à solidão. Quando nós falamos isso, pensamos mais ou menos assim, estou em solidão, o pastor deveria cuidar de mim. Mas eu pergunto, uma igreja como a nossa, com cerca de 1000 membros, como é que o pastor vai saber que você está em solidão? Como é que o pastor vai saber que você está passando por um problema? Então, graças a Deus, a nossa igreja, ela tem as células. E aí, o líder de célula tem que cuidar dessa parte, ou seja, cuidar daquele grupo. Então você pode se reportar ao seu líder para qualquer situação. E em casos mais graves, com certeza ele vai levar ao pastor. Como é que a Michele conseguiu receber uma visita do pastor direcionada para aquela solidão que ela estava? Que o seu marido comunicou ao pastor. Mas o pastor não tem como saber de todos os problemas, né? Exatamente. Então, cada um tem que saber o seu problema e tentar identificar o seu problema. Quais são os seus problemas? Primeiro, admitir o problema. Segundo, identificar a causa. Terceiro, mudar a maneira de pensar. Quarto, estimular o crescimento espiritual. Aí o pastor quer falar. Então, deixa ele falar e logo após a doutora Mazinha vai explicar esses tópicos. Embora assim, a gente acabe tendo um número significativo de pessoas, e não há mesmo como a gente ter essa percepção, o caso da Michele era um caso muito grave, né? Então nós tínhamos essa percepção, até porque já era uma pessoa envolvida com liderança. Dessa forma, algumas questões assim a gente acaba observando sim. Eu não havia estado com ela antes, justamente porque eu sabia que ela não queria naquele momento ter a visita. Então eu já estava pré-combinado com o Fabiano para que na hora que ela estivesse pronta, ou pelo menos assim, não tem o que fazer, vai ter que ir mesmo sem ela querer, aí a gente foi, né? Então é claro, mas assim, em casos normais não tem mesmo como perceber não, aí tem que depender da informação das células, né, dos irmãos. Então, admitir o problema é 50% da cura, né? Porque se você admite que você está precisando de ajuda, você vai procurar
alguém vai se informar, vai participar de algum grupo de pessoas que estão sofrendo disso, e com isso você vai se identificando e vai procurar a ajuda necessária, né? Também identificar a causa, às vezes, na maioria das vezes, é uma coisa interna mesmo, sou eu e o que eu penso que o mundo espera de mim. E isso é muito complexo, né? Quando você estava falando, eu fiquei pensando, né, como que o ser humano é dependente de conexão. Então, assim, no momento que você percebeu que a sua conexão com a igreja tinha sido cortada, né, por algumas atitudes suas, na sua cabeça você sentiu isso que estava cortado, você lembra de conexões antigas, que é a droga. É uma conexão negativa, vai te destruir, mas é uma conexão. Então, às vezes, a gente não compreende porque que a pessoa vai, depois de tanto ter andado sem praticar aquelas coisas que eram nocivas para o corpo dela, para a vida dela, acaba voltando. Porque no momento que ela se sentiu desconectada, ela lembrou do que conectava de alguma forma, né? Então, nós somos dependentes dessa conexão. Acho interessante quando Jesus na cruz fala, porque você me abandonou, e ele sentiu essa solidão, porque de fato a Bíblia diz que Deus não pode estar convivendo com o pecado, e sobre ele naquele momento estava o pecado de todos nós sobre ele. Então, naquele momento teve esse corte dessa conexão, e aí ele vai exprimir naquela frase o quanto que a solidão, esse abandono, porque não era possível Deus ficar com você se você escolhe outra coisa que não ele, e sendo que ele só estava no lugar da gente, né? Então é muito profundo aquilo, é um mistério, na verdade. Estou falando só do que eu imaginei agora enquanto vocês falavam, né? Então, na verdade, identificar as causas, se são que nem o amigo do Fabiano, né? Ele identificou que o fato dele ter cortado a conexão geográfica, né? Ele foi para outro lugar e não se sentiu conectado ali, porque de fato é uma coisa muito difícil, porque você é um estrangeiro, ninguém te acolhe do jeito que você é acolhido na sua terra, na sua casa, né? Então, ele percebeu que era uma causa externa e ele voltou e se sentiu conectado de novo, né? Então, ou então, nessa coisa de ser uma coisa interior só, então você deve procurar ajuda, né? Mudar a sua maneira de pensar, né? Na própria ajuda, você já vai mudando o seu pensamento. O pensamento é uma coisa muito fluida, né? E ele se move, né? Quanto mais saúde mental você tiver, mas ele vai se mover. A gente fala muito sobre a dinâmica psíquica, porque não é uma coisa estática. Quanto mais estática, mais doente a pessoa está. Quanto mais flexível, mais possibilidade dela viver melhor, ter maior qualidade de vida. Então, é necessário mudar o pensamento, mas não adianta alguém chegar e dizer para você que você tem que mudar nisso, que na verdade passa pelo seu processo de pensamento. Às vezes a pessoa melhorou, nem sabe dizer onde foi que ela melhorou, como que melhorei, não sei. Lá na frente você vê que já está pensando de outra forma, né? Então vai mudar o pensamento, ou com ajuda psicológica, ou com a ajuda de alguém da sua confiança. Geralmente a solidão, ela não vem sozinha, aquele sentimento sozinho, né? Tem uma série de coisas envolvidas que você vai também ter a solidão, né? Aí aqui estimular o crescimento espiritual, eu vou deixar para você, né? Bom, então quando fala de estimular o crescimento espiritual, é a conclusão da lição. A igreja, ela é uma família de Deus. Se você estiver em comunhão com a igreja, com os irmãos, com certeza você não vai sentir solidão. Mas se você estiver afastado
E se você ficar com o Misael, o Metusa estava falando ali ainda há pouco, achando que estão pensando mal de você, com certeza você vai ficar na solidão. Então a igreja é lugar de estarmos em comunhão, é lugar de procurarmos ajuda, é lugar onde Deus escolheu para tratar as pessoas. Então vá para a igreja, seja lá qual for a sua igreja que você estiver membrado, esteja em comunhão com os irmãos, que com certeza vai te fazer muito bem. Te desejamos um bom domingo, que Deus possa te abençoar grandemente e te convidamos para estar no próximo domingo conosco. É uma lição também muito interessante semana que vem. Inferioridade e baixa autoestima, coisa que acontece muito no nosso meio. Então na próxima semana aguardamos você e te agradecemos a sua audiência, a sua atenção. Deus te abençoe grandemente.